Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Eu passei o mês de janeiro em branco, mas eu acredito que tenha sido por um bom motivo. Eu guardei alguns grandes filmes para postar em fevereiro, nesse mês, tá? E acredito que o saldo, no fim das contas, vai ficar positivo para mim, tá? Eu comecei essa maratona, entre aspas, de vídeos bons, de bons filmes, de grandes filmes, com Hereditário, que é o filme de hoje, e os próximos também estão num grau muito acima de importância e de pedido de vocês. Eu posso prometer que fevereiro vai valer a pena para todos nós. Tá, antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo aproveitar e pedir que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas aí quando eu lançar esse vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. E, por favor, não cantem aquela música pra mim, do Zé Neto Cristiano. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Não cantem isso pra mim, tá? Eu quero continuar sendo a notificação preferida de vocês, mas pra isso eu preciso que vocês ativem o diabo do sino aí. Também respondo pelo Instagram, no direct. Eu uso mais o Instagram pessoal, mas recentemente a gente criou o Instagram do canal, do iPanic, e os dois endereços estão aí na tela, por favor, sigam lá, para ficarem sempre por dentro das novidades. Tá, então vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu e saímos da nostalgia de vídeo novo no iPanic e entramos na melancolia da perda de um ente querido da família Lee. A matriarca Ellen Taper, conhecida como Rainha Lee, depois de um longo período doente, encontrou a morte aos 78 anos, em 3 de abril de 2018, deixando em vida sua filha Annie Graham e dois netos, Peter Graham, de 16 anos, e a pequena Charlie Graham, de 13, a quem era pegada em demasia, e deixou também, por que não dizer, seu genro Stephen Graham ao cargo de restabelecer emocionalmente a integridade psicológica dos familiares que a matriarca abandonara. A estrutura familiar dos Graham, num primeiro momento, não foi de todo modo abalada, muito pelo contrário. Apesar da proximidade da pequena Charlie com a falecida avó, a mãe da menina parecia lidar de forma bastante madura com a tragédia. Annie era uma artista plástica que desenvolvia protótipos em miniatura de projetos sob encomenda. A julgar pelos pertences da família e pela casa, ela, junto a seu marido, mantinha uma estabilidade financeira razoavelmente confortável, mas evidentemente não cobria a dor da perda de uma mãe. Apesar de tudo, é importante citar que a inter-relação entre ela e sua falecida mãe não era de todo modo tão amistosa nos últimos meses. Segundo Annie, Ellen era uma pessoa difícil de lidar, e misturada à doença de sua mãe, e isso as afastou de certa forma. Eu cheguei a mencionar que Ellen e a pequena Charlie eram bastante próximas, né? Então, a garotinha, essa sim, sentiu bastante a ausência da avó, que agora refletia nela insegurança e paranoia. Tudo bem que, segundo a própria Charlie, sua avó desejava que ela fosse um menino, mas de todo modo não era fácil para a pequena aceitar que a avó que ela tanto estimava não estava mais lá, e confortá-la nesse período difícil era a mais nova missão da família Graham. Senhoras e senhores, o pior estava por vir. Uma semana depois da morte de Ellen, Steven recebe uma ligação em sua casa da administração do cemitério onde a mulher foi enterrada, afirmando que o túmulo dela havia sido violado e o corpo dela havia sido sequestrado. Ele manteve isso consigo em segredo para preservar a insanidade emocional da esposa, que justamente pensando nisso, pensando no seu próprio bem psicológico, se entregou aos cuidados de um grupo de apoio em que ela pudesse conversar com pessoas que perderam entes próximos em experiências semelhantes. Porém, na pequena Charlie, o luto a fazia agir de uma forma um pouco mais peculiar. Observem que ela mantinha o hábito de forma sádica, arrancar a cabeça de pequenos animais mortos e com elas fazer brinquedos. E isso meio que se apresentava mais surreal quando ela arrancou a cabeça de uma pomba que bateu e caiu morta da janela da sua escola, levou essa cabeça da pomba para casa e se empenhou em seguir instruções que ela acreditava estar ouvindo de sua avó por meio de luzes e alucinações. A fim de remediar essas más atitudes, Annie achou que seria conveniente que a sua filha Charlie, contra a própria vontade dela, acompanhasse seu irmão Peter numa festa universitária, lugar totalmente inadequado para uma criança estar. Na festa, a pequena Charlie foi despistada pelo seu irmão para que ele pudesse fumar escondido, e a menina então descobriu um bolo que ao olhar era delicioso, mas ao organismo era proibido pois continha nozes, do que a pequena era mortalmente alérgica.
A reação alérgica que o bolo desenvolveu na pequena, àquela altura, já estava num estágio bastante avançado, o que exigiu de seu irmão pressa para abandonar a festa e levá-la ao hospital. A pequena Charlie, senhoras e senhores, morreria instantes mais tarde e não era pela reação alérgica que teve. Observem, por favor, o que a alta velocidade ao volante ocasionou ao Peter desviar de um cervo morto na estrada. Charlie! É, uma cena bastante forte e impactante, mas que destruiu o jovem Peter. Sua vida a partir dali jamais voltaria a ser a mesma, mas era difícil falar que ele foi o culpado pela morte da irmã. Não era esse o caso. Pelo contrário, ele corria para tentar salvá-la da alergia e um animal, bem naquela hora e naquele lugar, o surpreendeu de forma fatal, o que acometeria completamente sua capacidade de compreensão e sua saúde mental. O que Annie não chorou pela morte da mãe, agora ela chora pela morte da filha, sobretudo por ter sido de uma forma tão trágica e cruel. Dentro daquela casa, a tristeza tornava-se sobrenome, e não era complicado por isso presumir que a relação de Annie com seu filho se tornou um pouco mais fria, o que a fez, novamente por este novo motivo, cogitar voltar ao grupo de apoio. Ela até decidiu ir, mas ainda no carro desistiu, até que foi surpreendida por uma senhora, membro do grupo, chamada Joan, que decidiu de boa vontade acolhê-la particularmente se Annie assim o quisesse, e para tal, lhe ofereceu seu contato. Annie, por sua vez, não hesitou em visitar a agradável Joan, que, de pronto, ofereceu todo o suporte e apoio que ela precisava para suportar aquele momento dificílimo em sua vida. Junto a Joan, ela desabafava sua dor da dupla perda recente e de sua relação com seu filho atualmente subversiva. Annie relembra um episódio no passado em que, por ser sonâmbula, quase ateou fogo em Peter e Charlie enquanto dormiam, e que Peter sempre jogava isso na cara dela quando confrontado. Bom, pessoas, confronto mesmo foi o que houve naquele dia mais tarde, vejam. Durante o jantar, a discussão em tom alto foi o prato servido à mesa, e de sobremesa eles tiveram desesperança. A vida precisava seguir, e os prazos das miniaturas a que Annie foi contratada a projetar estavam acabando. Para finalizá-los, ela foi comprar o material necessário, e no estacionamento dessa loja encontrou Joan, de forma coincidente. Dessa vez, Joan, que não nos esqueçamos também perdera entes próximos no passado recente, mencionou a Annie que conheceu uma médium que lhe deu a oportunidade de se comunicar com seu falecido neto através de um ritual. Confrontada com o ceticismo de Annie, Joan podia jurar de pés juntos que o cerimonial funcionava, e para prová-la, a convidou a testemunhá-lo em sua própria casa. Por incrível que pareça, pessoas, o rito que Joan conjurou na casa dela funcionou, e o copo sobre a mesa se movia livremente sem interferência de vento, imã ou qualquer truque barato, e isso deixou a Annie apavorada. Vejam, o giz escrevia de forma livre sobre a lousa do falecido neto de Joan, não havia manipulação alguma ali, e isso era demais para Annie suportar. Ela decidiu ir embora. Porém, antes de ir, Joan lhe ofereceu um manual sobre como Annie mesma podia fazer aquilo para contatar sua pequena filha. Era um papel com alguns dizeres numa língua desconhecida e uma vela de 7 dias, ou seja, cerveja. O amanhecer do dia seguinte foi determinante, pessoas, diferentemente de todas as outras noites desde que a tragédia se instaurou na família Graham, para que a desunião da família fosse deixada de lado e Peter e Steven fossem convocados a participar da sessão mediúnica a que Annie, agora, estava tentada a ministrar. Ela parecia estar paranoica e convencida de que o ritual funcionaria com ela, e pelas instruções que Joan havia lhe dado, era mesmo necessário que toda a família estivesse reunida em frente à mesa para que a manifestação de Charlie, do outro lado, acontecesse. Sob a energia da família junta, o copo se moveu. Não só isso, o fogo da vela se intensificou. Não só isso, alguns vidros de móveis na sala se partiram, e o mais impactante é que em dado momento Annie parecia ter incorporado o espírito da filha. O que para ela era uma prova irrefutável da presença de Charlie ali no cômodo, para Steven era um absurdo e para Peter era um pesadelo. Bom, torna-se óbvio dizer que depois daquele ritual assombroso que a família foi submetida pelo contato de Charlie, o Peter estava surtado.
né? Ele passou a testemunhar feixes de luz maliciosos e começou a ter visões apavorantes, o que o fez acreditar estar sendo perseguido pelo possível espírito de sua irmã falecida. Annie sabia que o ritual funcionou e que a invocação da presença da filha deu certo, mas percebeu que aquele cerimonial trouxe mais instabilidade ainda naquela casa. Seu filho apavorado e seu marido cada vez mais nervoso a fizeram tentar dar um jeito de desfazer aquele convite a Charlie. No ritual, era preciso um pertence da pessoa morta para que ela pudesse se manifestar. E o pertence de Charlie escolhido ali havia sido sua pequena caderneta, onde a pequena gostava de desenhar. Durante esses dias, desde a invocação, desenhos de Peter em maus lençóis surgiram do nada, como se Charlie em espírito os tivesse feito. Annie, por sua vez, tentou desfazer o rito, queimando a caderneta. Não ia rolar. Não ia rolar porque, vejam, o contato do caderno com o fogo fazia Annie se queimar, numa relação mútua de autodestruição. Em busca de explicações, ela foi atrás de Joan. De certa forma, foi em vão porque Joan não estava em casa, mas a viagem não foi perdida de todo modo. Annie lembrou que o tapete na porta de Joan era bem parecido aos que sua falecida mãe, Ellen Taper, bordava, enquanto viva, óbvio, e foi fuçar nos pertences deixados pela mãe morta. Nas caixas de Ellen, ainda em sua casa, de fato, haviam sim outros tapetes idênticos com os nomes dela, Annie, e de Charlie, mas numa cor verde, e livros ritualísticos de iniciação ao ocultismo e invocação de demônios. Em seu álbum de fotos, pessoas, pasmem, Annie descobriu que sua mãe era amiga próxima de Joan no passado, e que juntas elas ministravam cerimoniais de iniciação que os livros ali contidos descreviam. Senhoras e senhores, elas adoravam o demônio. No mais, o que explicaria Joan estar agora do lado de fora do colégio de Peter, conjurando palavras de expurgo em direção a ele? Satani, Dagdani, a Paragon. O que diabos isso significava era difícil dizer no primeiro momento, mas fica muito claro quando a gente analisa o contexto e faz uma breve pesquisa para perceber que, de forma amedrontadora, esses dizeres tinham o teor secular de uma ordem de necromancia, ligada de fato à evocação dos mortos no passado. E alguns escritos nas paredes durante o filme também são alusivos nesse sentido ocultista. Sem Peter perceber, aquelas ordens a que foi dirigido pela Joan o fizeram mudar totalmente seu comportamento e sua sanidade mental foi bastante danificada, a ponto de machucar a si próprio como se estivesse possuído. Can you breathe? Peter, what are you doing, man? Conseguem se lembrar de quando eu disse que o cemitério ligou, isso logo após a morte de Ellen, dizendo que o corpo dela tinha desaparecido? Então, ele foi encontrado no sótão da casa de Annie, tá? Por algum motivo, o corpo da matriarca estava lá, sem cabeça, junto a um símbolo ritualístico que já devemos ter visto algumas vezes nessa história. Tinha no colar de Ellen em seu velório, no livro de ocultismo que Annie descobriu nos pertences da mãe, nos tapetes que Ellen bordava. Então, cada vez mais fica evidente que o clã demoníaco a que Ellen e Joan pertenciam no passado ainda vivia no presente e estava intrínseco naquela casa. O porquê disso é muito simples. Quando Joan entregou a Annie um manual, num idioma completamente estranho de invocação, para que ela pudesse contatar sua filha recém-falecida, Charlie, aquele texto não era nem de longe algo próprio para contatar espíritos. Sem saber, Annie conjurou a invocação de um demônio que, a partir da leitura do texto e do rito cerimonial, se estabeleceria nas inter-relações pessoais de uns para com os outros e perseguiria o filho-homem de uma família abalada pela morte e instabilizada pela paranoia. O clã de Ellen, ou o clã da rainha Lee, pregava que a partir da possessão do demônio a que elas adoravam a um hospedeiro homem, na condição de ser filho-homem daquela família a que a líder do clã pertencia, essa líder gozaria de riqueza e poder. Lembram quando a pequena Charlie, ainda triste pela morte da avó, também lamentava que Ellen gostaria que a pequena fosse um menino? Isso ficou óbvio quando nos pertences de Ellen o tapete escrito Charlie era verde e não vermelho, como o de Annie, por exemplo. A própria Annie, em sua primeira participação no grupo de apoio, dizia que, dada sua relação difícil com a mãe à época, a proibia de chegar perto de Peter, o que dificultava muito os planos da matriarca de estabelecer sua ordem e seus desejos no clã. Então, a partir do nascimento de Charlie, apenas 3 anos depois, Annie já aceitava estreitar a relação de sua mãe Ellen com sua pequena filha recém-nascida, mas não era de uma garota que a líder do clã precisava, como ela mesma dizia que queria que Charlie fosse um menino. Dessa forma, percebam, uma vez que Charlie morre, e independendo se Ellen está viva ou não, o caminho do culto até Peter está aberto, e sob essa ótica, é plausível dizer que a morte trágica de Charlie não se deu por um mero e simples acidente.
Desesperada, Anne projeta que para desfazer aquele vínculo com o sobrenatural que ela mesma, de forma inocente, causou, era preciso cortar o mal pela raiz e tacar fogo na caderneta de Charlie, pela qual ela ainda se manifestava com desenhos de Peter em apuros. Ela sabe, porém, que por experiência própria, ela mesma não conseguiria queimá-lo, pois também seria queimada junto, e pediu para Steven fazê-lo, o que ele não quis. Dessa vez, pessoas, ela jogou o caderno no fogo e o marido dela foi quem conheceu a morte, ardendo em chamas. Reparem, por favor, que ao ver seu marido pegar fogo, Anne reagiu de forma estranha, como se tivesse entrado num transe inexplicável ou possuída por alguma entidade alusiva ao clã. No calar daquela noite, pessoas, e prestem atenção nisso aqui, o Peter acorda e estranha o silêncio absurdo que reinava no ambiente daquela casa. Sua mãe, sem ele perceber, estava levitando ao observá-lo na parede do quarto dele. Peter se levanta, encontra seu pai carbonizado pelo fogo no meio da sala e lamenta. Tá vendo a Anne ali em cima? Agora reparem, aquele cara nu no canto da sala também não era estranho. Vejam, ele estava no velório de Ellen, sorrindo da mesma forma bizarra, e o susto que Peter levou de sua mãe, que passava a persegui-lo a partir dali, evidenciava, entre outras coisas, que o culto estava seguindo o garoto, como Ellen gostaria que fosse. A essa altura, sua mãe já não respondia mais a si mesma e dava lugar à histeria de uma mulher possuída pelo mal a serviço do demônio. E Peter, que tentou se proteger no sótão inacessível, se trancado lá de cima, deu de cara com um ambiente hostil preparado para um ritual de iniciação em sua imagem, projetado por aqueles membros do clã que apareciam nus nesse momento final. Ainda no sótão, ele observa sua mãe totalmente dominada, suspensa no alto, cortando sua própria cabeça. E daqui podemos refletir sobre a morte de Charlie não ter sido um acidente. Observem com atenção, pessoas, que as mulheres nesse enredo se submeteram a morrer dessa forma. Ellen morreu doente, é verdade, mas após sua morte teve a cabeça arrancada. Charlie morreu em um acidente, onde sua cabeça foi decepada. E agora, Anne se automutila para obedecer às leis do culto que estabeleciam que elas morressem naquela condição. Assustado com o que acabara de presenciar, Peter se joga pelo vitrô do sótão e cai desacordado no gramado lá fora, instantes suficientes para que uma luz, alusiva ao demônio adorado pelo clã, projetasse no garoto desacordado sua plena materialização. Peter acorda, mas não acorda como Peter. Ele acorda como o demônio a ir de encontro a seus servos, numa pequena casa de árvore que Charlie tinha perto do bosque ao lado de casa. A partir dali, Peter, naquele instante, dava vida a um demônio de alto nível nas esferas sociais do inferno, um dos reis do inferno, subserviente a Satã e cujas origens literárias vinham do século XVII, em um dos principais grimórios da demonologia. Em tal mitologia, esse demônio fora representado usando uma coroa, prometendo bens materiais e poder para quem louvasse seu nome em terra. Senhoras e senhores, Peter agora era o demônio na terra, e seu nome passava a ser Paimon. Hereditário, ou originalmente Hereditary, é um filme de terror sobrenatural a flertar com a religião, lançado em 2018, distribuído pela A24 e com selo R de classificação indicativa. A crítica especializada eleva o filme ao patamar de um dos melhores, se não o melhor filme de horror do ano, mas descarta comparações que alguns periódicos o submeteram às suas avaliações. Esqueçam! Apesar de ser muito bom, Hereditário não é o Exorcista da nova geração. Ao IMDb, o longa registra a altíssima média de 7,3, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 89% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Aos bolsos da bilheteria, o longa foi capaz de arrancar pouco menos de 80 milhões de dólares em cinemas espalhados pelo mundo, ganhando, onde passou, elogios e indicações a prêmios em diversos festivais antes mesmo do filme ser lançado nos Estados Unidos. E isso sem falar que a atuação de Toni Collette interpretando a Anne quase rendeu a ela indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar, como eu acho que ela merecia. Aqui temos uma família fadada a uma maldição da matriarca que, ligada ao ocultismo, conjurou ao demônio a habilidade de tomar posse do primeiro filho homem dessa família em troca de poder em vida e respeito na morte. Vocês notaram alguma semelhança com algum outro filme? Tá, esse filme se chama Atividade Paranormal, lançado em 2007, um dos filmes mais rentáveis da história do cinema, e eu não pude deixar de notar a tamanha semelhança que Hereditário tinha com a franquia de AP. AP é Atividade Paranormal. Alguns sites, inclusive, julgam Hereditário como sendo o melhor filme da franquia Atividade Paranormal, uma vez que essa última deixou o cinema sem sanar algumas das principais dúvidas que os fãs, como eu, gostariam de tirar. De todo modo, é correto afirmar que sim, o enredo aqui presente é inspirado em Atividade Paranormal,
E, na minha opinião, como dito acima, o filme é muito bom, ok, mas não julgaria como parte da crítica, como dei o exemplo, de O Exorcista da Nova Geração, não. O filme é muito bom, é verdade, mas é preciso evitar exageros. Comigo, Hereditário tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Okay, man.